Pessoal, hoje às 10 horas da noite aqui no canal nós faremos mais uma live com duração de 40 minutos a 60 minutos para discutirmos o livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Nós iremos falar sobre a introdução, onde eu falo a diferenciação entre o conceito de democracia e o conceito de república, que é bem importante. Tá? Então, se você ainda não adquiriu o seu exemplar, você pode comprar tanto o físico, o link está aqui na descrição, quanto o digital, o e-book, o link também está aqui na descrição. Venha fazer parte desse nosso grupo de estudos, desse nosso grupo de politização. E por que isso é importante? Hoje eu vi um texto da Vera Magalhães no Estadão, que tem percorrido em vários sites, em vários veículos, que ele chama Bafo do Impeachment. E a Vera Magalhães, ela conseguiu compreender o jogo do Bolsonaro. Depois de praticamente 2 anos de governo, estava na hora da imprensa começar a perceber como que o Bolsonaro funciona. E a Vera Magalhães, ela também consegue elucidar uma dúvida que muitas pessoas vinham me perguntar na semana passada, quando nós falávamos que era importante as pessoas se manifestarem, principalmente nas manifestações de domingo. E as pessoas perguntavam para mim, mas se Bolsonaro gosta do conflito, se Bolsonaro ele quer o confronto, ir às ruas, protestar contra ele, não é o tipo de confronto justamente que ele quer? E eu falei, não é. O confronto que Bolsonaro quer é o confronto ideológico. Ele quer discutir com o STF, ele quer discutir com o Rodrigo Maia, ele quer discutir com o PT. Mas povo nas ruas, Bolsonaro não quer. Primeiro porque ele é uma minoria, ele é 30% da população. A maior parte da população, se ela sair às ruas, ele não vai querer, ele vai tremer. Porque é uma parte considerável da população brasileira. Então não é a disputa que ele, Bolsonaro, quer. E a Vera Magalhães percebeu que ele sentiu essa real possibilidade de impeachment. Porque enquanto ele estava jogando com as instituições, e o Bolsonaro ele sabe o limite da democracia. Ele sabe até o ponto que ele pode chegar. Se ele passar daquele ponto, ele sabe que ele vai ter problema. Ele ficou 10 anos, mais até fazendo isso. Ele falou que poderia fuzilar o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás. Não aconteceu nada com ele. Ele agrediu a Maria do Rosário, não aconteceu nada. Ele falou de um torturador no momento do impeachment e não aconteceu absolutamente nada com ele. Ele até ameaçou atentado terrorista no Rio de Janeiro na década de 80 e não aconteceu nada com ele. Então ele sabe o caminho que ele pode chegar e o ponto, o limite. Ele sabe que se ele extrapolar esse ponto, aí ele vai ter problema. Então ele está tensionando essa relação. Mas essa relação institucional. Mas agora o povo está na rua. E ele sabe que se a população fizer pressão contra ele, as instituições elas podem trazer esse limite democrático, empurrar esse limite democrático um pouco mais perto de Bolsonaro. E aí a situação para ele tende a ficar mais complicada. Tanto que a Vera falou. Comedido, teve uma reunião terça-feira, ele falou, comedido sobre as declarações da véspera do especialista da OMS, que minimizou os riscos de contágio da Covid-19 por pessoas assintomáticas, não tripudiou, não comemorou, não desancou a OMS, não falou palavrões. No domingo anterior, não fez sua tradicional aparição cercado de apoiadores na rampa do Palácio do Planalto. Depois de esticar a corda ao máximo e determinar que o Ministério da Justiça revisasse e escamoteasse os dados do contágio e óbitos da pandemia, recuou diante de mais uma invertida do STF, numa semana plena de potenciais encrencas para o governo no judiciário. Porque o que o governo tentou fazer foram pedaladas pandêmicas, como a Marina Silva falou no domingo na Globo News. O Bolsonaro está tentando mascarar esses dados e ele está ferindo dessa forma a Lei de Transparência Nacional. E ele continua. Tanto que a reação da sociedade, da imprensa, dos poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da CNBB, do Papa, da OMS, da Universidade Johns Hopkins não deixou margem para dúvida. Todos esses recuos, então o que ele faz? Ele vai e recua. Todos esses recuos são do conhecido comportamento ciclomítico de Bolsonaro. Então a Vera entendeu. Mas agora foram ditados por avisos muito claros que auxiliares fizeram ao presidente. O apagão de dados da Covid-19 era o que de mais cristalino em termos de crime de responsabilidade o capitão cometeu até aqui e não passaria incólume só com notas de repúdio. Então aqui ela finaliza, depois ela fala outras coisas, mas ela finaliza falando o seguinte: somada a gravidade da pedalada com as vidas e o fato de que as ruas começam a encher, Bolsonaro viu a cara do impeachment e pela primeira vez ela estava viva, baforando na cara dele assim, aquele hálito de Dilma com Fernando Collor de Mello.
E o que o Bolsonaro tenta fazer? E a Vera percebeu isso. Será que ela leu o livro? Porque o Carlos Andreasa, que é colega dela, ele é nosso colega lá no Twitter, nosso amigo. O Carlos Andreasa me segue no Twitter. Você me segue também lá no Twitter, @profileoficial. E quando eu lancei o livro, há 2 semanas, eu marquei o Carlos Andreasa. Me chama aí, tal, papapá, pra fazer uma entrevista. É claro, em tom de chacota com o Andreasa, porque no dia que a gente fez a live, né, o Boteco do Andreasa, nós interagimos lá no Twitter, ele foi super amistoso, bem amigável. Mas um dos capítulos aqui, o capítulo 10, eu falo sobre o apoio militar. E o que o Bolsonaro quer com esse apoio militar? Mostrar que ele tem mais força do que de fato ele realmente possui. E a Vera percebe isso e fala aqui embaixo, a ideia de zerar a alíquota é novo. Zerar a alíquota para a importação de armas. Ele fala assim, mais uma vez Bolsonaro investe na leitura golpista dos 2 artigos para associá-los à possibilidade de usar os militares e as polícias como forças de defesa de um governo ameaçado por riscos reais ou imaginários. E eu falo exatamente isso. Bolsonaro, ele quer usar as Forças Armadas como sendo a sua própria guarda pretoriana. Isso está aqui no livro. E a Vera Magalhães, talvez ela leu, talvez ela não leu, mas ela percebeu. Então perceba, pessoal, que a nossa manifestação, o nosso protesto, o nosso repúdio tem feito, sim, efeitos contra o Bolsonaro. Nós conseguimos pelo menos dar uma segurada nele. É importante que a gente continue nessa empreitada. Porque nós não precisamos de governadores, nós não precisamos de outras lideranças políticas, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos, nós vamos ser cúmplices desse momento. E eu não quero ter sangue brasileiro nas minhas mãos por conta de Covid-19. Então nós vamos continuar pressionando o presidente, nós vamos continuar forçando ele ao jogo democrático, quando eu falo jogo democrático e jogo republicano, tá bom? Para que ele possa respeitar as instituições republicanas e principalmente que ele possa, de um modo ou de outro, tentar agir dentro dos limites aceitáveis para tentar lidar com a Covid-19, porque nós não vamos tolerar mais mortos por incompetência de um presidente que não pensa na população. E você sabe que ele não pensa, e ele já deixou muito claro isso em várias e várias declarações dele anteriores. Se você chegou até aqui, o vídeo das 8 ele vai ser antecipado para 7h30, então fique ligado com esse novo horário aqui do canal, e às 10 horas live para falarmos do capítulo, para falarmos da introdução do livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro.